Bem-vindos a uma jornada nostálgica pelos corredores do tempo, onde pixels ganham vida e encantam gerações. Prepare-se para explorar os bastidores da criação de um dos títulos mais lendários da história dos videogames, Super Mario Bros. 3. Neste documentário exclusivo, mergulharemos no universo vibrante da década de 1980, quando a Nintendo, liderada pelo visionário Shigeru Miyamoto, redefiniu os limites da criatividade e da inovação. Numa era em que os jogos eletrônicos ainda estavam descobrindo sua identidade, Super Mario Bros. 3 surgiu como um farol, iluminando o caminho para o que se tornaria uma revolução no entretenimento digital. A jornada desde os primórdios de Super Mario Bros. Até a criação de sua terceira e épica jornada é repleta de desafios, inovações técnicas e uma paixão ardente pela criação de mundos interativos. Prepare-se para desvendar os segredos dos criadores por trás do bigode mais famoso dos videogames. A viagem começa agora, enquanto nos aprofundamos na mágica por trás da criação de Super Mario Bros. 3, uma odisseia que transcendeu fronteiras e consolidou seu lugar na história da cultura pop. É hora de explorar o mundo dos cogumelos, cascos e aventuras épicas. Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo, now you're playing with power. Each game so simple. Na década de 1980, a indústria de videogames estava em pleno crescimento, com uma explosão de popularidade impulsionada pelo sucesso dos consoles domésticos e dos fliperamas. Os anos 80 foram marcados por avanços tecnológicos significativos e uma transição da era dos consoles de primeira geração para a segunda geração. Os fliperamas desempenharam um papel crucial na década de 1980, com jogos como Pac-Man, Donkey Kong e Space Invaders atraindo grandes multidões. Estes jogos ajudaram a solidificar os videogames como uma forma de entretenimento popular. Nesse período, os videogames começaram a desempenhar um papel significativo na cultura popular, com personagens de jogos se tornando ícones, influenciando a música, a moda e outros aspectos da sociedade. Nos anos 80, a Nintendo emergiu como uma força dominante na indústria de videogames, transformando-se de uma empresa de cartas e brinquedos em uma líder global no desenvolvimento e publicação de jogos eletrônicos. Nos primeiros anos da década de 1980, a Nintendo, sob a liderança de Hiroshi Yamauchi, começou a se afastar de seu histórico foco em cartas e brinquedos, para se concentrar mais em videogames. Hiroshi Yamauchi foi uma figura central para a indústria de videogames, notadamente como presidente da Nintendo durante um período crucial de sua história. Nascido em 7 de novembro de 1927, em Kyoto, Japão, Yamauchi assumiu a presidência da Nintendo em 1949, após a morte de seu avô, Fusajiro Yamauchi, fundador da empresa. Yamauchi foi um líder visionário e ousado, transformando a Nintendo, de uma empresa tradicional de cartas de baralho, em uma potência global de videogames. No início dos anos 80, a Atari era uma figura central no cenário dos videogames, sendo uma das principais impulsionadoras do mercado. A Atari dominou o mercado de consoles domésticos com o lançamento do Atari 2600, que se tornou extremamente popular nos anos 70. Este console foi pioneiro em trazer jogos como Space Invaders e Pac-Man para o ambiente doméstico. Porém, o mercado de games estava pronto para enfrentar uma grave crise existencial. O crash dos videogames de 1983 foi um colapso significativo na indústria de videogames nos Estados Unidos, que resultou em uma queda abrupta nas vendas, na saturação do mercado e em uma crise de confiança por parte dos consumidores. Durante o final da década de 1970 e o início da década de 1980, o mercado de videogames estava saturado, com uma grande quantidade de consoles e jogos.
muitos desses jogos eram de qualidade inferior, lançados apressadamente, para capitalizar a crescente popularidade dos videogames. A falta de padrões de controle de qualidade resultou em uma inundação de jogos de baixa qualidade. Títulos mal desenvolvidos e frequentemente não testados levaram à decepção dos consumidores, que começaram a questionar a validade e o valor dos videogames como entretenimento. Além da saturação do mercado, a concorrência entre diferentes plataformas e empresas também foi intensa. A competição acirrada levou a uma corrida para lançar novos consoles e jogos, muitas vezes sem a devida atenção à qualidade. A Atari, que dominava o mercado de consoles com o Atari 2600, enfrentou sérios problemas. O lançamento do jogo, E.T., o extraterrestre, foi particularmente desastroso, sendo apontado como um exemplo de desenvolvimento apressado e falta de qualidade. As vendas de consoles e jogos despencaram, e muitas lojas passaram a devolver estoques não vendidos. A confiança dos consumidores foi abalada, resultando em uma desaceleração maciça do mercado. Algumas empresas da indústria de videogames faliram ou saíram do mercado devido à crise. Isso incluiu desenvolvedoras de jogos, fabricantes de consoles e até mesmo lojas especializadas em videogames. A crise foi tamanha que também afetou a indústria de computadores pessoais, uma vez que muitas empresas operavam em ambos os setores. Algumas empresas que competiam no mercado de computadores também enfrentaram grandes dificuldades. O crash foi um ponto crítico na história dos videogames, mas também abriu caminho para a reestruturação e o surgimento de novas práticas na indústria. O lançamento do Nintendo Entertainment System, NES, em 1983, foi um marco na história dos videogames, especialmente nos Estados Unidos, onde ajudou a revitalizar a indústria após o crash dos videogames. Mas para falarmos de Nintendo 8-bits, precisaremos falar inicialmente do lançamento do Famicom Family Computer, um console lançado pela Nintendo no Japão em 1983. O Famicom foi lançado pela Nintendo no Japão em julho de 1983. Ele apresentava gráficos avançados para a época, controles inovadores e um design compacto. O Famicom tornou-se um sucesso imediato no mercado japonês. Embora o Famicom tenha sido bem recebido, houve problemas iniciais relacionados a defeitos de hardware. A Nintendo tomou medidas rápidas, recolhendo os consoles defeituosos e corrigindo os problemas antes de relançá-los. Diante do sucesso do Famicom no Japão, a Nintendo começou a considerar a expansão internacional. Houve tentativas iniciais de colaborar com a Atari para lançar o console nos Estados Unidos, mas as negociações não foram bem-sucedidas. A Nintendo, consolidando-se no Japão com o sucesso do Famicom, almejava expandir sua presença global. Nos anos 80, os Estados Unidos eram o epicentro da indústria de videogames, e a Nintendo buscava uma parceria estratégica para introduzir seu console no mercado americano. As negociações entre a Nintendo e a Atari, embora inicialmente promissoras, começaram a enfrentar obstáculos significativos, devido a visões divergentes sobre o futuro dos videogames. Enquanto a Atari viu jogos como produtos de curta duração, a Nintendo acreditava no potencial de criar experiências atemporais. Outro fator de destaque, para que a parceria não fosse à frente, foram as diferenças culturais e estratégias de negócios, entre uma Nintendo centrada na qualidade e inovação, e uma Atari focada em lucros imediatos. À medida que as negociações progrediam, a questão dos termos contratuais tornou-se uma fonte de controvérsia, alimentando o impasse entre as duas empresas. Disputas em torno de royalties e o controle criativo na produção dos jogos, além de a necessidade de concordância mútua em aspectos fundamentais dos termos contratuais, foram alguns dos empecilhos para que a parceria não se concretizasse. Diante das divergências irreconciliáveis e dos desafios legais e criativos, a Nintendo se viu diante de uma encruzilhada crítica. A decisão de romper as negociações com a Atari
foi uma escolha ousada, mas necessária para seguir em frente com a visão da Nintendo. E ao invés de colaborar com a Atari, a Nintendo optou por lançar o console independentemente nos Estados Unidos. O NES foi lançado inicialmente em Nova York, em outubro de 1985, e posteriormente, em todo o país. Para superar a desconfiança dos consumidores, após o crash dos videogames, a Nintendo adotou estratégias de marketing inovadoras. Isso incluiu a inclusão do Robotic Operating Bunny como um acessório inicial para o NES, embora Hobby tenha desempenhado um papel limitado na jogabilidade. O NES apresentava um design elegante e uma forma retangular, diferente da aparência mais arredondada do Famicom japonês. Os controles do NES eram notáveis por sua simplicidade, com um direcional digital e botões A e B. Porém, foi através do lançamento de Super Mario Bros. Que a Nintendo verdadeiramente começou a recuperar a confiança dos consumidores no mundo dos videogames, e ao mesmo tempo, escrevia sua história de sucesso no mundo dos games. O impacto inicial de Super Mario Bros. Em 1985 foi verdadeiramente revolucionário, marcando um ponto de virada na indústria de videogames. Super Mario Bros. Foi lançado em um momento crucial, quando a indústria de videogames estava se recuperando do crash dos videogames de 1983. Seu sucesso desempenhou um papel fundamental na restauração da confiança dos consumidores e na revitalização do mercado. O game introduziu e estabeleceu muitos dos padrões de design de jogos que ainda são seguidos hoje. A estrutura de construção de níveis, a progressão baseada em fases, a exploração bidimensional e a jogabilidade intuitiva tornaram-se referências para outros desenvolvedores da época. Mario e Luigi, os personagens principais de Super Mario Bros., tornaram-se ícones instantâneos. A jogabilidade simples e acessível de Super Mario Bros. Cativou uma ampla gama de jogadores. Seu design intuitivo permitiu que jogadores de todas as idades e níveis de habilidade desfrutassem da experiência. Aproveitando ao máximo as capacidades do Nintendo Entertainment System, Super Mario Bros. Introduziu gráficos coloridos, uma trilha sonora envolvente e mecânicas de jogo inovadoras. Isso destacou o potencial criativo dos videogames. O sucesso inicial de Super Mario Bros. Estabeleceu uma expectativa de inovação contínua. Consciente da necessidade de manter o interesse dos jogadores, a Nintendo sentiu a pressão de superar não apenas os jogos concorrentes, mas também as altas expectativas dos fãs. O lançamento de Super Mario Bros. 2 é um ponto interessante na história da franquia Mario. Ao lançar Super Mario Bros. 2, a Nintendo enfrentou o desafio de inovar e surpreender os jogadores, mantendo a essência que tornou o primeiro jogo tão especial. A diversificação da jogabilidade e a introdução de novos elementos mostraram a capacidade da Nintendo de evoluir a franquia. Super Mario Bros. 2 foi originalmente lançado no Japão em 1986, sob o título Super Mario Bros. The Lost Levels. Este jogo era notavelmente mais desafiador do que seu antecessor e trazia novos obstáculos e inimigos. Quando a Nintendo decidiu lançar Super Mario Bros. 2 fora do Japão, houve algumas considerações que vale ressaltar aqui nesse documentário. O Super Mario Bros. 2 original japonês era considerado muito difícil para o público ocidental. E por causa disso, a Nintendo, ao invés de lançar o Super Mario Bros. 2 japonês internacionalmente, optou por pegar um jogo chamado Yumi Doki Doki Panic, que foi lançado no Japão em 1987. O jogo originalmente apresentava personagens de uma promoção da Fuji Television do Japão. A Nintendo substituiu os personagens com Mario, Luigi, Toad e Princesa Peach, criando assim o Super Mario Bros. 2 Internacional. Super Mario Bros. 2 foi lançado na América do Norte em outubro de 1988. O game tinha uma jogabilidade diferente, em comparação com os outros jogos da série.
introduziu elementos, como a capacidade de pegar e atirar objetos, escolher entre 4 personagens jogáveis, cada um com habilidades únicas, e níveis não lineares. Apesar de suas diferenças, Super Mario Bros. 2 se tornou um sucesso, e é lembrado como um dos jogos clássicos da série. Além disso, a Nintendo adotou uma abordagem inovadora, ao introduzir o conceito de um console de videogame como um sistema de entretenimento familiar, ao invés de um mero dispositivo de jogos. Eles também implementaram estratégias de marketing agressivas, incluindo o famoso Nintendo Selo de Qualidade, garantindo aos consumidores que os jogos atendiam aos padrões de qualidade da empresa. Outro fator crucial para o sucesso da Nintendo foi a introdução do sistema de bloqueio regional, controlando o conteúdo dos jogos e evitando a pirataria. Isso permitiu que a empresa mantivesse um controle rígido sobre os títulos lançados em diferentes regiões. A Nintendo também inovou no design do controle, apresentando o D-pad, que se tornou uma característica padrão nos controladores de videogame. Além disso, a empresa estabeleceu relações fortes com desenvolvedores de jogos, garantindo uma biblioteca diversificada e de alta qualidade para o NES. No geral, a liderança da Nintendo nos anos 80 foi construída através de uma combinação de inovação de hardware, títulos de jogos de sucesso, estratégias de marketing eficazes, e a capacidade de se adaptar às mudanças no mercado. Frente a isso, a Nintendo criou grandes expectativas para com o consumidor, que cada vez mais exigente, buscava uma qualidade ímpar nos jogos da Nintendo. Com isso, a pressão para continuar inovando e entregando experiências excepcionais crescia a cada dia. A forte concorrência também chamava a atenção do mercado, e principalmente da Nintendo, que se via sempre pressionada para atrair o público, com inovações tecnológicas e jogos cada vez melhores. A entrada de novos competidores no mercado deixava as estratégias de cada empresa cada vez mais agressivas. Uma das principais concorrentes foi a Sega, que lançou o Sega Mark em 1983 e o Master System em 1986. Embora o Master System não tenha alcançado o mesmo sucesso do NES nos Estados Unidos, a Sega conseguiu conquistar uma base de fãs sólida em outras partes do mundo. A verdadeira rivalidade entre Nintendo e Sega se desdobraria na década seguinte com o lançamento do Sega Genesis. Além da Sega, a NEC Corporation entrou no mercado com o TurboGrafx 16 em 1987 no Japão, e posteriormente em 1989 nos Estados Unidos. Embora não tenha alcançado os mesmos níveis de sucesso que a Nintendo, o TurboGrafx 16 conquistou uma pequena base de fãs. A entrada desses competidores estimulou a competição e a inovação na indústria. A Sega, em particular, adotou uma estratégia agressiva de marketing e conseguiu ganhar uma participação significativa no mercado no final dos anos 80, especialmente com o lançamento do Sega Genesis e a campanha publicitária Genesis 2, What Nintendon't. A produção de Super Mario Bros. 3 começou logo após o lançamento de Super Mario Bros. Shigeru Miyamoto, o criador da série, e sua equipe na Nintendo estavam ansiosos para superar o sucesso do jogo anterior, visto que a pressão vinda por parte do público e da concorrência era cada vez maior, e a pressão interna por parte da Nintendo, visando continuar inovando no gênero de plataforma, também era grande. A equipe enfrentou a pressão de superar as expectativas, após o enorme sucesso de Super Mario Bros., que havia se tornado um fenômeno mundial. A abordagem inicial envolveu reuniões criativas para gerar ideias inovadoras e conceitos que poderiam elevar a franquia a novos patamares. A equipe de criação de Super Mario Bros. 3 era composta por talentosos desenvolvedores da Nintendo, muitos dos quais já haviam trabalhado no primeiro Super Mario Bros. Shigeru Miyamoto era o líder criativo e uma figura central na equipe. O desenvolvimento de Super Mario Bros. 3 começou logo após o lançamento da versão japonesa de Super Mario Bros. 2 em 1986, para o Famicom Disk System. A produção foi realizada pela Nintendo Entertainment Analysis and Development, uma equipe composta por mais de 10 pessoas.
Essa foi a principal divisão de desenvolvimento de jogos eletrônicos dentro da Nintendo. Era liderada pelos produtores Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka. O jogo levou mais de 2 anos para ser concluído, com um orçamento de cerca de $800 mil. O desenvolvedor, Shigeru Miyamoto, atuou como diretor e trabalhou em estreita colaboração com os designers e programadores, durante as etapas conceituais e finais. Incentivando um livre intercâmbio de ideias, Miyamoto considerou que ideias intrigantes e originais são uma chave para criar um jogo de sucesso. Originalmente, a equipe pretendia que o jogo fosse jogado de um ponto de vista isométrico, mas os desenvolvedores descobriram que isso tornava muito difícil o posicionamento de saltos, então o jogo foi alterado para a vista lateral em 2D, usada nos jogos anteriores. Além de Miyamoto, Takashi Tezuka desempenhou um papel crucial como diretor do jogo. Ele trabalhou lado a lado com Miyamoto, na concepção de ideias e na implementação de novos elementos de design. Tezuka também teve um papel significativo na direção de outros títulos importantes da Nintendo. A trilha sonora de Super Mario Bros. 3 foi composta por Koji Kondo. Ele foi o responsável pela icônica trilha sonora de Super Mario Bros. 3, criando músicas que se tornaram imortalizadas na cultura dos videogames. Sua habilidade em criar músicas memoráveis contribuiu enormemente para a atmosfera única do jogo. A equipe de programação desempenhou um papel vital na superação de desafios técnicos. A capacidade de programação de talentosos indivíduos, como Toshihiko Nakago e Toshio Iwawaki, foi fundamental para a implementação suave das inovações introduzidas no jogo. A inspiração para o jogo veio de diversas fontes, incluindo a vontade de superar os sucessos anteriores da série, e a influência de elementos do teatro e do circo. Shigeru Miyamoto passou toda a sua carreira na Nintendo, projetando e produzindo jogos. Quando criança, ele adorava desenhar. Ele diz que queria desenhar um boneco como aqueles que apareceram naquela época no programa de TV Shirolin. Desde que começou a desenhar quadrinhos na escola secundária, ele se tornou o que chama de criador de jogos que emocionam crianças em todo o mundo. Na foto está a bolsa que o Sr. Miyamoto sempre carrega consigo quando vai caminhar. Ele usou tanto que a cor desbotou. Mas dentro da sacola, há muitos itens pequenos que, segundo ele, o ajudaram a ter ideias divertidas. O que está na sacola é segredo de todos. Miyamoto e sua equipe buscavam constantemente inovações. A abordagem criativa envolveu reuniões intensivas para gerar ideias únicas, com Miyamoto liderando o processo de brainstorming. Conversar e jogar são vitais para a criação de jogos. O diretor, Takashi Tezuka, foi atraído para esse tipo de trabalho pelo Sr. Miyamoto. Antes de entrar na empresa, Tezuka diz que não sabia nada sobre videogames. Desde o planejamento inicial de Super Mario Bros. 3 até a sua conclusão, decorreram cerca de 2 anos. As ideias não surgiram facilmente. Tezuka formou-se em design na universidade, antes de ingressar na Nintendo. Quando criança, gostava de aritmética e desenho, mas diz que era fraco em línguas. Na verdade, muitos membros da equipe Mario dizem que eram ruins em idiomas. Muitas pessoas que pensam em imagens e não em palavras foram reunidas para esta equipe. Tezuka também costumava procurar ideias em filmes, músicas, eventos e exposições de arte. Ele frequentemente assiste programas musicais na TV e lê muitas histórias em quadrinhos. Embora para alguns isso possa parecer uma brincadeira, para ele é um trabalho sério. Em muitos casos, novas ideias são descobertas em bate-papos. Por exemplo, ele ganhou o nome de Colpa, e uma vez quando estava com fome, ele desenhou um cogumelo que parecia mais uma castanha, então ele o chamou de Gomba. Até o nome, Mario, e a ideia para seu bigode, foram emprestados de um homem que morava no mesmo apartamento que um funcionário da Nintendo nos Estados Unidos.
Em Super Mario Bros. 3, o enredo é simples, mas eficaz, proporcionando um contexto para a icônica jornada dos irmãos Mario, para resgatar a princesa Peach, das garras de Bowser. A narrativa começa com uma carta sendo entregue a Mario e Luigi por um correio-pássaro, informando que a princesa Peach foi capturada por Bowser. Cada reino é governado por um dos Koopalings, os filhos de Bowser, que roubaram a varinha mágica do rei do respectivo reino, transformando-o em um objeto ou animal. A missão de Mario e Luigi é derrotar os Koopalings, recuperar as varinhas mágicas e restaurar os reis dos reinos à sua forma original. Esta busca leva os irmãos por uma série de ambientes desafiadores e criativos, cada um com seus próprios obstáculos e inimigos. Ao longo da jornada, os jogadores enfrentam novos inimigos, pegam novos power-ups, exploram diferentes terras temáticas, desde desertos áridos até oceanos traiçoeiros, e até mesmo céus repletos de nuvens. A experiência culmina em uma batalha épica no Darkland, onde Mario e Luigi enfrentam Bowser e seus seguidores para resgatar a princesa Peach. Após a derrota de Bowser, a paz é restaurada no Mushroom Kingdom, e os irmãos são aclamados como heróis. A simplicidade e eficácia do enredo de Super Mario Bros. 3 contribuem para a temporalidade e apelo duradouro deste clássico jogo de plataforma. Elementos do teatro e do circo desempenharam um papel fundamental no design de níveis e personagens. A atmosfera espetacular dessas formas de entretenimento foi incorporada ao jogo, adicionando um toque de exibição e criatividade aos mundos de Super Mario Bros. 3. A inspiração para os novos power-ups, como a Super Leaf e a Tanuki Sult, veio da natureza e da mitologia japonesa. A equipe explorou elementos do folclore japonês, para trazer novas habilidades e mecânicas ao jogo, proporcionando uma variedade de experiências aos jogadores. A equipe de desenvolvimento introduziu novos poderes e conceitos, que dariam a Mario a aparência de diferentes criaturas como um meio de fornecer novas habilidades a ele. Uma ideia inicial era transformar Mario em um centauro, mas foi descartada em favor de uma cauda de guaxinim com capacidade limitada de voo. Outros trajes com habilidades diferentes foram adicionados ao seu repertório, e as fases foram projetadas para tirar proveito dessas habilidades. Novos inimigos foram incluídos para adicionar diversidade ao jogo, juntamente com variantes de inimigos anteriores, como Goombas, Hammer Brothers e Koopa Troopas. Alguns dos inimigos projetados para Super Mario Bros. 3 foram inspirados nas experiências pessoais da equipe. Por exemplo, Miyamoto afirmou que o inimigo Chenchomp, uma criatura em formato de bola, amarrada a uma corrente que ataca o jogador quando está próximo, se baseia em uma má experiência que ele teve com um cachorro em sua infância. Os filhos de Bowser, os Koopalings, foram projetados para serem únicos em aparência e personalidade. Shigeru Miyamoto baseou os personagens em 7 de seus programadores como uma homenagem aos seus esforços. A Nintendo of America nomeou os Koopalings em homenagem a músicos conhecidos, por exemplo, os personagens Ludwig von Koopa e Roy Koopa são nomeados em homenagem a Ludwig van Beethoven e Roy Orbison. A ideia do mapa de mundo interativo foi inspirada na narrativa não linear e na exploração mais livre. Isso permitiu que os jogadores escolhessem seus caminhos através dos níveis, adicionando uma camada de escolha à progressão do jogo. Super Mario Bros. 3 não é apenas um triunfo no design de jogos, mas também um testemunho da habilidade e inovação da equipe da Nintendo, ao enfrentar os desafios únicos apresentados pelo hardware limitado do NES. Uma das principais limitações do NES era a capacidade de exibir apenas uma paleta de cores restrita. Apesar disso, Super Mario Bros. 3 apresentou ambientes vibrantes e personagens distintos. A equipe de design utilizou cores com sabedoria, otimizando cada pixel para criar mundos visualmente ricos. Com uma resolução de tela de apenas 256 por 240 pixels, os desenvolvedores tiveram que encontrar soluções criativas para transmitir detalhes e profundidade. O uso de truques visuais, como sombras e padrões repetidos, ajudou a criar a ilusão de maior complexidade gráfica.
O NES tinha restrições quanto ao número de sprites que podiam ser exibidos simultaneamente na tela. Super Mario Bros. 3 superou esse desafio com movimentos fluidos e sprites bem animados. A equipe de design também aproveitou ao máximo cada sprite, garantindo que cada elemento adicionasse significado à experiência do jogador. Apesar das limitações, Super Mario Bros. 3 introduziu novos elementos visuais, como o mapa de mundo interativo. Este design inovador não apenas adicionou uma dimensão estratégica ao jogo, mas também proporcionou uma experiência única de exploração, mesmo dentro das restrições gráficas. A criação e evolução dos personagens em Super Mario Bros. 3 foram parte integrante da narrativa e da experiência do jogo junto ao jogador. Como os protagonistas centrais da série, Mario e Luigi mantiveram suas características familiares em Super Mario Bros. 3. A adição notável foi a introdução do traje Tanuki. Essa inovação contribuiu para a diversidade de jogabilidade e estratégias. A Princesa Peach, conhecida por ser a donzela em perigo, manteve seu papel fundamental em Super Mario Bros. 3. No entanto, neste jogo, ela também desempenhou um papel mais ativo, apresentando-se no final de cada mundo para agradecer a Mario e Luigi. Isso acrescentou um toque de narrativa e recompensa a progressão do jogo. Bowser continuou a ser o antagonista principal, mas Super Mario Bros. 3 introduziu os Koopalings, 7 personagens únicos e os filhos de Bowser. Cada Koopaling governava um mundo específico, proporcionando uma variedade de desafios e encontros para os jogadores. Essa adição enriqueceu a narrativa e diversificou os confrontos com chefes. Toad, conhecido por fornecer dicas e ajuda aos jogadores, desempenhou um papel semelhante em Super Mario Bros. 3. A diferença notável foi a introdução de mini-jogos em que os jogadores podiam ganhar power-ups e vidas extras. A criação desses personagens foi guiada pela inovação e pela busca de proporcionar uma experiência de jogo envolvente. A evolução de seus papéis e a introdução de novos elementos contribuíram para tornar Super Mario Bros. 3 um título cativante e atemporal na história dos videogames. Super Mario Bros. 3 não apenas superou as limitações técnicas, mas também ajudou a impulsionar o campo da programação de jogos, inspirando abordagens criativas e inovadoras, que continuam a influenciar a indústria até os dias de hoje. O desenvolvimento de Super Mario Bros. 3 foi marcado por uma busca constante por novas técnicas de programação, para superar as limitações tecnológicas e criar uma experiência de jogo inovadora. Com recursos limitados do NES, a otimização de código era crucial. A equipe trabalhou para criar algoritmos eficientes e compactos, garantindo que o jogo pudesse rodar suavemente dentro das restrições de processamento e memória do console. A equipe de desenvolvimento criou os gráficos dos personagens usando uma máquina gráfica especial, a Character Computer, que gerou uma coleção das formas gráficas usadas no jogo. Essas formas receberam números que o código do jogo usou para acessar e combinar, e para formar imagens completas na tela em tempo real. Toshihiko Nakago é um programador cuja função era converter uma ideia nas imagens mostradas no computador. Mesmo participando das reuniões de brainstorming, onde todos discutiam como tornar o personagem divertido, ele estava mais preocupado com: tudo bem, então como faço para fazê-lo se mover? Adotando princípios de design modular, a equipe facilitou a expansão do jogo. Isso permitiu a adição de novos elementos, power-ups e personagens de forma eficiente, simplificando o processo de desenvolvimento e melhorando a manutenção do código. A criação de níveis em Super Mario Bros. 3 envolveu técnicas avançadas para equilibrar desafios e diversão. Ferramentas de design foram desenvolvidas para facilitar a criação e iteração rápida de níveis, permitindo que a equipe experimentasse e refinasse continuamente a experiência do jogador. A criação dos mundos, níveis e mapas em Super Mario Bros. 3 foi um processo meticuloso e inovador, que contribuiu significativamente para a experiência única do jogo. Super Mario Bros. 3 introduziu um mapa de mundo interativo, uma abordagem revolucionária para a época.
A equipe de design buscou criar uma narrativa não linear, permitindo que os jogadores escolhessem diferentes caminhos e explorassem mundos variados. Cada mundo tinha sua própria temática, desde desertos e oceanos até céus e ilhas flutuantes. O desenvolvimento dos níveis foi abordado de maneira modular. Ferramentas foram criadas para facilitar a criação e iteração rápida de níveis, permitindo que a equipe experimentasse com diferentes desafios, inimigos e layouts. Essa abordagem modular não apenas acelerou o processo de desenvolvimento, mas também possibilitou a criação de níveis envolventes e variados. Cada mundo apresentava uma variedade de desafios, desde plataformas tradicionais até quebra-cabeças complexos e confrontos com chefes. Cada mundo foi cuidadosamente tematizado, proporcionando uma experiência visualmente distinta. Os ambientes, inimigos e até mesmo a música foram adaptados para refletir a temática de cada mundo, adicionando profundidade à imersão do jogador. Os mapas foram projetados para serem intuitivos, orientando os jogadores de forma natural pelo mundo. Elementos como setas indicativas, caminhos claros e marcadores visuais ajudaram a guiar os jogadores de maneira eficaz, garantindo uma experiência de jogo fluida. A progressão através dos mundos foi cuidadosamente equilibrada para oferecer uma curva de dificuldade gradual. Conforme os jogadores avançavam, os desafios se tornavam mais complexos, incentivando o aprimoramento das habilidades do jogador ao longo do jogo. Além dos níveis principais, Super Mario Bros. 3 apresentava elementos secundários, como casas de bônus, jogos de cartas e barcos piratas. Esses elementos adicionaram variedade à jogabilidade e proporcionaram aos jogadores oportunidades de obter power-ups adicionais e vidas extras. A criação meticulosa dos mundos, níveis e mapas em Super Mario Bros. 3 não apenas demonstra a habilidade técnica da equipe de design, mas também destaca o compromisso em oferecer uma experiência de jogo rica e envolvente. O jogo apresenta o Mushroom Kingdom, dividido em 8 mundos distintos, cada um com sua própria temática única e desafios específicos. Cada mundo é governado por um dos Koopalings, filhos de Bowser, e oferece uma jornada variada para Mario e Luigi. O cartucho de Super Mario Bros. 3 usa o MMC3, Memory Management Controller, para aprimorar os recursos do NES. O chip MMC3 permite blocos animados, RAM extra para rolagem diagonal, e um cronômetro de linha de varredura para dividir a tela. O jogo usa essas funções para dividir a tela em duas partes, um campo de jogo na parte superior e uma barra de status na parte inferior. Isso permite que a parte superior role enquanto o personagem navega na fase, enquanto a parte inferior permanece estática para exibir texto e outras informações. O primeiro mundo, Grassland, é um ambiente verdejante e exuberante, caracterizado por campos abertos e céus claros. Os níveis iniciais introduzem os jogadores à jogabilidade clássica de plataforma, estabelecendo as bases para a aventura. Desertland é um mundo desértico com pirâmides e areias traiçoeiras. Os jogadores enfrentam novos desafios, como inimigos do deserto e ventos fortes que alteram a trajetória de Mario. Waterland destaca-se pelos níveis aquáticos desafiadores, apresentando oceanos vastos e ilhas flutuantes. Mario deve enfrentar inimigos aquáticos e superar obstáculos aquáticos únicos. Giantland oferece uma reviravolta única, com níveis onde Mario e Luigi são reduzidos ao tamanho de formigas ou aumentados para proporções gigantescas. Essa distorção de escala adiciona um elemento interessante à jogabilidade. Skyland leva a aventura para os céus, com níveis flutuantes, dirigíveis e plataformas aéreas. Os desafios incluem nuvens traiçoeiras, inimigos voadores e batalhas em plataformas suspensas. Iceland é um mundo gelado, com lagos congelados e cavernas de gelo. Os jogadores enfrentam desafios adicionais devido ao escorregadio gelo, inimigos congelantes e obstáculos temáticos de gelo. Pipeland é um mundo subterrâneo com tubos e passagens secretas.
A jogabilidade se concentra em navegar por uma rede complexa de canos, apresentando novos desafios de exploração em plataforma. O último mundo, Darkland, é a fortaleza final de Bowser. Com terrenos desafiadores e castelos imponentes, os jogadores enfrentam os Koopalings antes do confronto final com o Rei Koopa. Super Mario Bros. 3 não é apenas um jogo, é uma experiência sensorial memorável, e muito desse impacto pode ser atribuído à brilhante composição musical de Koji Kondo e aos efeitos sonoros cuidadosamente integrados. Koji Kondo, o gênio por trás da trilha sonora de Super Mario Bros. 3, criou melodias que transcenderam a tela, tornando-se instantaneamente reconhecíveis e imortalizadas na cultura pop. De Grassland a Darkland, cada mundo recebeu sua própria sinfonia única, proporcionando uma identidade musical distinta a cada ambiente. A música aquática de Waterland, por exemplo, imergia os jogadores em uma sensação única de exploração subaquática. Essa atenção aos detalhes enriqueceu a experiência, transformando-a de uma simples jornada em uma completa imersão aos mundos de Mario. A música de Super Mario Bros. 3 não é apenas um acompanhamento, mas uma parte integrante da experiência de jogo. As composições de Kondo foram cuidadosamente sincronizadas com a ação na tela, acelerando durante momentos de intensidade e desacelerando para transmitir uma sensação de exploração mais tranquila. Isso não apenas aprimorou a atmosfera, mas também serviu como um guia auditivo para os jogadores. A introdução de novos power-ups foi acompanhada por músicas específicas, elevando a experiência da jogabilidade. Os efeitos sonoros, desde o som de moedas sendo coletadas até os saltos de Mario e Luigi, foram projetados com maestria. Cada som contribuiu para a resposta tátil e emocional do jogador, criando uma sinergia única entre a jogabilidade e a trilha sonora. Dada a limitação técnica do NES, Koji Kondo teve que utilizar de maneira criativa os recursos disponíveis. As composições simples, mas eficazes, destacaram-se através do uso inovador de padrões musicais repetitivos, garantindo que as músicas fossem memoráveis, mesmo dentro das restrições de hardware. O sucesso de Super Mario Bros. 3 estende-se muito além da era do NES, e sua trilha sonora continua a influenciar gerações de jogadores e compositores. As melodias cativantes e os efeitos sonoros inesquecíveis estabeleceram um padrão para a indústria de jogos eletrônicos, provando que a música pode ser uma força motriz essencial para o sucesso duradouro de um jogo. Super Mario Bros. 3 é um exemplo brilhante de como a harmonia entre música e jogabilidade pode elevar um jogo a um status lendário. A sinfonia de Koji Kondo e os efeitos sonoros cuidadosamente concebidos continuam a ressoar nos corações dos jogadores, contribuindo para a mágica intemporal deste clássico atemporal. Com mais de 2 anos de desenvolvimento e vendas que ultrapassaram a casa das 17 milhões de cópias, Super Mario Bros. 3 tornou-se um verdadeiro sucesso entre os jogadores. Mesmo aqueles que nunca haviam experimentado o game, passaram a conhecer o ícone dos videogames. Super Mario Bros. 3 foi muito elogiado pela crítica especializada, sendo considerado um dos melhores jogos do NES, e ganhando prêmios de melhor jogo de ação e plataforma no ano de 1988 e 1989. Outros o chamaram de jogo quase perfeito, e verdadeiramente brilhante. A publicação da Famitsu deu-lhe uma nota 35 de 40. A revista Computer and Video Games, do Reino Unido, deu-lhe uma nota 98 de 100. Além disso, o marketing astuto da Nintendo, juntamente com a popularidade duradoura do personagem Mario, contribuiu significativamente para o sucesso comercial do jogo. Super Mario Bros. 3 não apenas impulsionou as vendas do NES, mas também solidificou a posição da Nintendo como líder no mercado de videogames na época. A participação de Super Mario Bros. 3 no filme The Wizard ajudou a impulsionar ainda mais a popularidade do jogo, tornando-se um ícone da cultura pop e contribuindo para o seu sucesso duradouro.
Essa estratégia de marketing cruzado foi brilhante, destacando a importância dos videogames na cultura juvenil da época, e consolidando ainda mais a posição da Nintendo como líder na indústria de jogos. O filme conta a história de um grupo de crianças, em uma jornada para participar de um torneio de videogame, e ao longo do caminho, eles encontram e jogam a tão esperada novidade da Nintendo, o Super Mario Bros. 3. O jogo desempenha um papel crucial na trama, criando uma expectativa e entusiasmo genuínos, tanto para os personagens quanto para os espectadores. Que nostalgia deliciosa relembrar Super Mario Bros. 3. Ao percorrer os mundos encantados, enfrentar Bowser e resgatar a Princesa Peach, somos transportados a uma época em que os pixels contavam histórias tão envolventes quanto qualquer jogo moderno. Super Mario Bros. 3 não é apenas um clássico, é uma obra-prima que transcende gerações, unindo fãs de todas as idades. Que a aventura continue, os cogumelos se multipliquem, e o legado do bigodudo mais famoso dos videogames perdure. É sempre hora de apertar Start e reviver essa jornada temporal. Que a nostalgia sempre esteja ao nosso lado, assim como o encanador mais adorado do reino dos cogumelos.